vencendo a ansiedade. A gente não vai dar aqui uma receita de bolo para vencer a ansiedade, porque são muitos detalhes, são muitos processos que envolvem a ansiedade, são muitas questões particulares, ou um conjunto delas que desencadeia a ansiedade grave. Mas vamos dar uma olhada no que é essa danada da ansiedade, que tanto tem assolado a humanidade. Vamos dar uma olhada no contexto geral. Eu começo com a primeira pergunta para vocês: como está a saúde da sua mente? Veja detalhes de estatísticas que nos preocupam muito. 1 em cada 3 pessoas sofre de ansiedade no mundo. 1 a cada 3. O Brasil é campeão mundial em casos de ansiedade. Aproximadamente, nesse ano, 20 milhões de pessoas passando por processo de ansiedade crônica. E é líder em depressão na América Latina. São assustadores esses números. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. E o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. São dados alarmantes. É uma problemática planetária. Ou seja, não importa se você mora num país com uma economia extraordinária, tem um alto padrão aquisitivo, o padrão médio da população é de alto nível, de alta escolaridade, de excelente bem-estar, você vive num lugar, num país miserável, onde falta tudo, inclusive o básico da saúde, onde não se faz, em média, uma refeição ao dia. E nós não estamos falando só do continente africano nesse momento, não. Nós temos situações desse extremo no nosso próprio país. E não fica nem muito longe daqui. Por exemplo, ao ano, veja esse número, 12,4 trilhões são gastos com saúde da mente. É muita coisa. 14 trilhões. E o que é esse número? É o equivalente a 6 vezes o PIB do Brasil. Ou seja, é o equivalente a tudo que nós geramos de receita. É o equivalente a toda a nossa produtividade econômica relacionada à saúde mental. Jorge, são números alarmantes. Porque da ansiedade, o próximo passo é a depressão. E com a depressão, as causas mais agravadas. O transtorno de ansiedade é uma das questões que mais prejudica a qualidade de vida das pessoas nos tempos atuais. Uma das mais graves. E aí vem a primeira pergunta: como identificar os sintomas da ansiedade? Eu vou separar já o que é a ansiedade do dia a dia, que faz parte da vida, dessa ansiedade grave. Nem sempre é fácil discernir
que você sente, se é ansiedade ou se é outra coisa. Muitas pessoas, no meio de uma crise de ansiedade, pensam que estão tendo um ataque cardíaco ou até mesmo um AVC. Você já pensou nisso, Cláudio? Isso aqui é rotineiro. Além disso, também é importante reforçar que estar ansioso, e agora vem o X da questão, é diferente de ter transtorno de ansiedade. Aqui é que reside a problemática. Isso porque a ansiedade é um sentimento comum, principalmente quando estamos esperando por algo ou estamos passando por mudanças. Não é assim, Clarinha? Como carinhosamente a sua família te chama, né? No entanto, o transtorno de ansiedade é um nível extremo que atrapalha e pode te impedir de realizar coisas no dia a dia. Já depararam com esse transtorno? Já se sentiram limitados, sem saber para onde ir, congelados em uma determinada situação? Estou dando uma leve pausa para que a gente vá refletindo sobre o nosso dia a dia, sobre como nós estamos vivendo o nosso dia a dia. E a segunda pergunta: se a ansiedade é algo natural, o que são então esses transtornos de ansiedade, que é um alerta tremendo para cada um de nós? Ansiedade é um sentimento ligado à preocupação. Vou botar um hífen aqui, pré-ocupação, mas a expressão é única, né? Preocupação, nervosismo e medo intenso. Apesar de ser uma reação natural do corpo, a ansiedade pode virar um distúrbio quando passa a atrapalhar-nos no dia a dia. De fato, os transtornos de ansiedade, como nós falamos há pouco, são mais comuns do que nós imaginamos. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 270 milhões de pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade ao redor do mundo. Então é de algo que se agravou. 270 milhões de pessoas. É mais do que a população do Brasil, né? 270 milhões de pessoas. Mas cá entre nós, ter um pouco de ansiedade no dia a dia é um sentimento completamente normal, certo? Vocês concordam? Um pouquinho de ansiedade faz parte? Então tá bom, tá todo mundo concordando. Tem alguém que discorda? Pode levantar a mão. Por exemplo, nada mais normal que sentir ansiedade antes de uma prova importante. Você está estudando para um concurso, você está estudando na escola, e você tem uma prova, você não domina matemática, não nasceu para matemática, você estudou tudo que tinha para estudar sobre o tema matemática, a professora ensinou direitinho, mas não entra, não encaixa. Aqueles números fazem uma confusão gigante na sua cabeça. É natural. Você fica ansioso. Como é que será? Como que eu vou me sair diante da prova? Você vai a uma entrevista de emprego, tá certo?
Você fica ansioso. O que será que vai me ser perguntado? O que eu posso responder? O que eu não posso responder? Se eu responder isso, eu serei eliminado? Você assume uma prestação, às vezes, maior do que cabe no seu orçamento. E aí vem uma ansiedade terrível, não é mesmo? Você tem essa ansiedade normal, por exemplo, antes de encontrar alguém que você não conhece, e você marcou um compromisso. Ansiedade. A pessoa que vem falar o Evangelho, como nós estamos aqui fazendo hoje, esse nosso bate-papo, quando o palestrante vai numa casa que ele nunca foi, num lugar que ele não conhece ninguém, fica ansioso. Depois conhece as pessoas, né? Se for aqui, por exemplo, que a pessoa vem pela primeira vez falar, não quer deixar de falar nunca mais, porque tem um acolhimento extraordinário. Fica aí ansioso para ser chamado novamente. Mas até então você fica com essa ansiedade natural. O que é preciso entender é que a principal diferença dessa ansiedade normal do transtorno de ansiedade é que o transtorno causa prejuízos na vida, tanto de quem sofre, quanto na vida das pessoas ao seu redor. Vocês concordam comigo? Pessoa ansiosa deixa a gente doido. Não é? E se juntar um casal de ansiosos, né? Os dois, o esposo e a esposa, vamos amplificar isso. E se os filhos também se tornam ansiosos? É uma doideira, uma loucura. É um estresse sem fim. E é horrível também na casa em que há uma pessoa muito ansiosa, que sofre do transtorno da ansiedade, e que o outro é a paciência em pessoa. Porque o ansioso, além de sofrer os seus dilemas, as suas dores, ainda perturba aquele ambiente. Tem uma pressa danada para fazer tudo, para resolver tudo, fala 20 vezes, 30 vezes a mesma coisa, e o outro está lá tranquilo, sabe como vai se desdobrar as coisas, sabe que a providência divina está o tempo todo ao nosso lado. Porque veja só, é impossível alguém viver em paz, em serenidade, se não tiver uma convicção mínima de que o Criador está no controle de tudo. Se não tiver a certeza absoluta que cada um dos processos que nós passamos são processos necessários para a nossa existência. Não esses que nós criamos por nossa conta própria e que depois nos levam a uma série de estresse que desdobram nos transtornos de ansiedade, que mais amplificado vira a depressão, que mais amplificado sobre a ótica espiritual leva à obsessão, leva a todo tipo de transtorno de ordem emocional, de ordem mental. Por exemplo, algumas pessoas podem desenvolver, a partir da ansiedade, outros transtornos que nós acabamos de falar. A depressão, desenvolver medos, fobias, vão
terem suas vidas profissionais afetadas, tendo como consequência na vida profissional uma baixa produtividade, aquilo que nós chamamos de absenteísmo, que é as faltas injustificadas, tá certo? Essa situação, ela leva ao desânimo, e um indivíduo desanimado não sai de casa. Não sai de casa para trabalhar, não sai de casa para realizar os compromissos. O desânimo vai tomando conta, causado lá nesse transtorno. Nós sabemos que as causas de ansiedade variam de pessoa para pessoa e que os sintomas podem ser bem diferentes para cada um. No entanto, é possível ficar atento aos sinais, para assim conseguir identificar a ansiedade de forma mais rápida e diferente. Ou melhor, mais rápida e eficiente. Eu costumo dizer que a gente precisa de saber o que a gente é, o que a gente não é, o que a gente já angariou e o que a gente precisa de angariar. A gente precisa de se conhecer. Não tem uma célebre citação, talvez a maior de todos os tempos, em conjunto com algumas outras: conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, se a gente não conhece aonde a gente está, o que está acontecendo conosco, como é que nós podemos avançar? Como nós podemos buscar ajuda ou mesmo lidar, seja com esta situação do transtorno de ansiedade ou com qualquer outra situação? Vocês acham que se conhecem de fato? Levem essa indagação. Nossa, já ouvi até respostas. Leve essa indagação, e sinceras. Leve essa indagação para o seu momento de reflexão, para o seu momento de repouso. Eu me conheço. Eu sei os meus limites. Eu sei o que me aflige. Eu sei quais são os gatilhos que me levam a tal e tal situação. Essas pausas, essas reflexões são necessárias para a gente compreender o nosso eu. Ansiedade é causada, tem característica nos sintomas, por exemplo, como a alteração do humor e do apetite, não é mesmo? Insônia, tensão muscular, preocupações em excesso, para a gente refletindo, medos irracionais, sentimentos de tragédia iminente. Isso aqui é muito comum, esse sentimento de tragédia iminente. Você vive naquele desespero de que algo vai acontecer. Não está acontecendo nada, você não sabe de nada, não recebeu aviso de ninguém que nada está por ocorrer, não tem ninguém doente na sua casa, mas você vive com aquela sensação de abafamento, de tristeza, sensação de estar à beira de um ataque de nervos. Isso é muito comum. Aceleração dos batimentos cardíacos, tontura, sudorese. A pessoa transpira desesperadamente devido ao nível de ansiedade, entre outros. Bom, eu já imagino que
vocês se identificaram em algum momento com esses sentimentos, com essas situações. Já vivenciaram um ou mais processos desses. A questão não é ocorrer isso. A questão é quando ocorre de forma intensa e sistemática, em momentos indevidos, tão intensa, ampliada, sistemática, repetidamente. Esse nível de estresse, esse nível de colapso emocional é tamanho que o seu organismo debilita-se. E aí vem as doenças físicas. Se nós pensarmos, inclusive, sobre doenças físicas, grande parte origina-se do nosso desequilíbrio emocional. Vocês sabiam disso? Grande parte das doenças físicas começam aqui no nosso pensamento, nas nossas atitudes equivocadas, negativas, que se transformam numa explosão que vai se manifestar também no organismo físico. Eu não sei se é apenas coincidência, mas 2 a 3 vezes no ano, um dos meus olhos acabam tendo um rompimento de vaso, como você viu semana passada, André e Cláudio, e aquilo fica tomado de sangue, boa parte da parte branca. O que é aquilo? Pode ser um espirro muito forte, pode ser uma tosse, mas também, e é bem provável que seja, um momento em que você se deixa levar, seja por qualquer questão. Vocês já ficaram presos no trânsito 2 a 3 horas? Né? Ouvindo alguém buzinar atrás ainda, muitas vezes. Se alguém fica buzinando e você não consegue avançar porque você está preso, porque o trânsito está parado. Outro dia um casal de amigos me contou que ficou preso na terceira ponte que divide a capital do Espírito Santo, Vitória e Vila Velha, por 1h50, porque alguém resolveu se manifestar lá. Manifestação tinha sentido, mas aquele milhares de pessoas que estavam saindo do trabalho às 17h30, às 18h, às 18h30, né? E alguns iam usar aquela ponte com percurso para ir para o interior. Então aquelas 2 horas para alguém que já levantou muito cedo é algo impactante. Transtornos de ansiedade são doenças psíquicas caracterizadas pela preocupação excessiva e constante de algo ruim pode acontecer. Nós já falamos. Ou medos que são fortes bastante para interferir nas atividades diárias. O medo é natural. O medo nos preserva. A ansiedade é natural. Ela nos impulsiona. Mas quando isso perde o controle, veja, o medo que te limita. E são milhões de medos que nos limitam.
isso vai se complicando. Temos ainda o ataque de pânico, seja vivenciado, o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de estresse pós-traumático. São vários transtornos, várias situações que nos levam a essa amplitude, essa explosão do sentimento, essa limitação, porque é limitante o transtorno de ansiedade. Os sintomas incluem estresse desproporcional ao impacto do evento, incapacidade de superar uma preocupação, inquietação. Após muitos estudos, para a gente fechando essa parte da literatura, pesquisadores da Harvard Business School, que é uma escola de negócios renomada em Boston, nos Estados Unidos, eles divulgaram um conselho para ajudar os ansiosos a terem um bom desempenho nas situações estressantes. Veja só, a partir de experimentos, os estudiosos de lá concluíram que anotem isso, que cumprir algum ritual antes da atividade pode ser a chave do sucesso. Cumprir um ritual. Vou avançar nisso já que ele pode, esse ritual, esse pequeno hábito, pode gerar a sensação de controle sobre a situação. Durante a experiência, a equipe de psicólogos criou um experimento onde os participantes eram convidados a cantar em público. Para testar a ansiedade dos pacientes, a equipe disse para alguns voluntários, antes de subirem no palco, para que ficassem calmos. Fiquem calmos. Estavam testando nível de estresse, nível de ansiedade. Pessoas predispostas e vivenciando esse processo do transtorno de ansiedade. Fiquem calmos. Calma. Vocês já ouviram? Calma, o estresse está lá na altura. Já o outro grupo foi orientado a fazer um simples ritual. Olha que bacana. Através do desenho, os participantes deveriam expressar o que estavam sentindo. Depois deveriam rasgar e jogar o desenho no lixo. Expressa lá o seu sentimento no desenho, depois embrulha, rasga e joga no lixo. Qual a conclusão? Os pesquisadores notaram que dizer para se acalmar, o que acontece? Aumenta o estresse. Aumenta o estresse. Não funciona. E nós vivemos ou somos ansiosos e passamos pelo processo do transtorno da ansiedade muitas vezes e ouvimos ou mandamos as pessoas: calma, calma. Não funciona. Mas, vou abrir uma aspa aqui, mas fazer pequenos rituais como o que foi descrito, isso sim ajuda bastante a pessoa a lidar melhor com a ansiedade e depois a ter um melhor rendimento, disse o psicólogo-chefe dessa pesquisa, Michael Norton, numa entrevista que ele deu recentemente à BBC. Então, o que é esse pequeno processo quando você vai enfrentar alguma coisa nova? Se prepare para enfrentá-la. Se tranquilize. Converse com alguém.
Veja aquilo que dá certo, porque para cada um de nós há alguma coisa que dá certo. Ouça uma música. Eu de longa data aprendi, depois de trabalhar bastante tempo em ambientes estressantes, e hoje a vida é um ambiente estressante para muitas pessoas, eu todo dia de sair de casa eu já deixava no meu arquivo uma série de boas anedotas, de boas piadas e de pensamentos positivos, de mensagens espíritas. Sabe, a piada era extraordinária. E no meio do dia, quando a coisa dava uma atravancada, quando o ritmo das pressões do dia a dia aumentava, eu ia lá e dava uma olhada em outra piada. E pegava uma mensagem espírita, que é um extraordinário recurso. Pequenininha, a gente tem mensagem para todo lado. E a mensagem fala para a gente de uma outra forma. Calma, explicando para a gente por que é necessário calma. É diferente do pelo amor de Deus, você precisa ter paciência. Nossa, calma, mas que coisa! Já estou estressado e querendo calma. Eu estava vendo uma dessas séries coreanas em que eu gosto muito de assistir. Muitas delas me acalmam. Ontem, 1h30, quando eu estava dando uma mexida nessa palestra que eu dei, antes de dormir meia horinha, eu fui assistir uma série dessas aí. E assistindo a um dos episódios de uma série de uma advogada autista, tema em que eu sou bastante engajado, me interessa bastante, o autismo leva a todas as pessoas, nos mais diferentes níveis do autismo, a muito estresse, a muita ansiedade. E lá na série tinha um advogado que era o mentor de um grupo, era o líder do grupo, o sênior, e ele falava para essa jovem advogada autista brilhante, por sinal, das coisas que quando a gente fala, faça como lazer o que você gosta, como eu vou falar adiante. Por exemplo, assista a TV, assista coisas boas na TV, construtivas. Essa série é muito construtiva. E ele falava para ela sempre assim, mas num tom muito amoroso. Calma, calma. Você viu a série? Não é diferente? E como ela saía para trabalhar no campo com outros colegas advogados recém-formados daquele escritório, esse gerente dos advogados, muito gentil, muito habilidoso, melhor dizendo, disse para um dos colegas, quando você sair com ela e ela se estressar, fala para ela, calma, calma, sabe, suavemente. Chegou um momento que ela, a jovem brilhante advogada autista, falava para os colegas, calma, calma, entendeu o sentido da questão. E qual que é a importância da doutrina espírita? Já que nós estamos falando da terapêutica espírita. A partir de estudos da doutrina espírita, meus irmãos, é possível buscar a paz, a harmonia, que são antídotos da ansiedade. Vocês concordam? Sem conhecimento não há libertação. E o centro espírita é, por excelência, a universidade da alma. Nele podemos encontrar auxílio para qualquer tipo de dor.
qualquer tipo de dor. Suponha que a ansiedade seja acompanhada por influência de espíritos dos nossos irmãos desencarnados, imperfeitos, como nós somos, infelizes, ainda no início do processo de desenvolvimento, porque são os nossos irmãos enfermos desencarnados, chamados obsessores, né? Nesse caso, o tratamento espiritual, através do socorro dos espíritos benfeitores, poderá assistir e recolher o espírito enfermo, afastando do nosso convívio, do convívio daquele que está sendo influenciado e com aquela situação vivenciando o processo de estresse, processo de transtorno da ansiedade. Lembre-se, a ansiedade é normal, é importante, nos impulsiona. Sob medida, sob controle. Transtorno de ansiedade é o que nós precisamos cuidar. E as estatísticas que eu forneci aí no início é do transtorno da ansiedade. 1 em cada 3. Transtorno. Então, 1 em cada 3 de nós, a população mundial, sofre limitações, padecimento. As palavras evangélicas, os passes. Não existe terapêutica melhor do que a evangelioterapia, o passe, a água fluidificada, o curso de espiritismo que a Casa Espírita nos fornece. Como diz um amigo chamado Sérgio, são tantos outros alimentos para modificar nossos reflexos condicionados infelizes. Reflexo condicionado. Se a gente olhar na extensa psicografia do Chico, recorrendo ao André Luiz, por exemplo, ele trata desse tema dos reflexos condicionados de forma extraordinária. Se nós recorrermos à psicografia do Chico no livro Mecanismos da Mediunidade e nos Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar mais de um capítulo falando desses reflexos condicionados e felizes de todas as naturezas. Veja só, o Espírito Emmanuel, através da psicografia também do nosso Chico, a gente já pegou o Chico para nós, né? É nosso Chico, Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Os amigos lá de Minas já chamam ele de Chico de Minas. Eu li essa numa casa espírita, Chico de Minas Gerais, Chico de Minas Xavier. Eles lá falam, né? De fato, um lugar extraordinário, as Minas Gerais, né? Um acolhedor, muito acolhedor. Aqui no Espírito Santo que mais tem é mineiro, né? Se você não é mineiro, você é carioca. Mas então nós também somos acolhedores? Claro que sim. Você tem alguma dúvida? Olha que lugar maravilhoso que nós estamos, meus irmãos. Um domingo de manhã, com a natureza aqui na nossa porta, né? Nós estamos numa fazenda velha, no rural de Itapemirim, de gente agradável, de gente acolhedora, não diferente lá em Marataízes, tá certo? Que é aqui do ladinho. A gente tem tudo de bom na nossa mão. E eu sou suspeito de falar bem do Espírito Santo, porque eu escolhi morar aqui. Eu escolhi morar aqui. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Fomos muito bem acolhidos, mesmo. Então, Emmanuel, na psicografia do Chico, no livro Pão Nosso, no capítulo 8, tem um tema lá
esse capítulo 8, o tema é ansiedades. Vocês já leram mais de uma vez, mas nós vamos ler de novo. Ele nos ensina o seguinte, abre aspas para Emmanuel falar. E não tem ninguém que entenda mais das dores da alma do que Emmanuel. Não tem ninguém que se compadeça mais de nós do que Emmanuel, junto com o Dr. Bezerra, junto com essa pleia de espíritos que vivenciaram os processos dolorosos por suas escolhas através das reencarnações no nosso plano, no nosso planeta Terra, e que estão a nos acolher, a nos abraçar, a nos inspirar. Então, terapêutica tem, medicamento tem, para os nossos pendores, para as nossas dores. Então, vamos abrir aspas para Emmanuel falar. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. E nós sabemos que o que nós estamos fazendo aqui é buscar o nosso desenvolvimento, nos reformularmos, vencer o nosso ontem delituoso, para chegarmos no amanhã de ascensão, da angelitude. Não é isso que nós buscamos aqui? E segue Emmanuel. Se a criatura refletisse mais sensatamente, então ele está falando para nós. Então vamos lá, vou trazer para nós. Se nós refletíssemos mais sensatamente, reconheceríamos o conteúdo de serviços que os momentos de cada dia lhe podem oferecer, e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios, que são os nossos sentimentos, que são as nossas ações. Esses são os nossos patrimônios. Isso é o que a gente angaria, isso é o que a gente leva depois dessa vida que continua. A gente desencarna, não adianta a ansiedade, nem pouca, nem muita, muito menos distúrbio de ansiedade. Você vai passar por todos os processos lentamente, de acordo com a sua necessidade. Em alguns diálogos com os nossos irmãos desencarnados na reunião mediúnica, a gente às vezes ouve da criatura que naquele momento tem uma oportunidade de socorro, de avançar. Eu estou aqui tem 1000 anos. 1000 anos esperando para falar com Jesus. 1000 anos. Você já imaginou se tivesse ansiedade? O que é 1000 anos no mundo espiritual? É diferente do nosso tempo. Mas a marcação daquele espírito na comunicação era isso. 1000 anos para ser resgatado, para ser acolhido. Possivelmente, de tantos desatinos aqui na Terra, se viu em situação de necessário recolhimento, de necessária reflexão por um período desse tamanho para nós. E nós não estamos falando de uma exceção. Então, por isso, Emmanuel nos convida a essa reflexão, essa ação, essa mudança de atitude. Porque a oportunidade da reencarnação é uma bênção extraordinária e cada dia mais escasso. Cada dia mais escasso, Roberto.
Antigamente tinha 10, 12, 15 filhos o casal. 15 espíritos encarnados. Hoje tem quanto? A média é menos de 2, é 1 e alguma coisa, é isso aí. Então vocês imaginam como é que a fila vai ficando longa. Não nasce gente, não encarna gente, tá certo? Indubitável, diz Emmanuel, que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis. Indubitável que isso aconteça. Estamos num mundo de provas e expiações, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Às vezes a alegria é excessiva, é vazia. Mas diz ele, contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Esse é o desafio. A ansiedade, diz ele, tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Nós sabemos. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças e nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. E ele vai encerrando essa orientação sobre a ansiedade, dizendo-nos o seguinte: justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Olha o convite de Emmanuel. E arremata: não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então fiquemos atentos. Precede, vem antes do processo de uma derrocada, de uma falha de cada um de nós. Com isso valem algumas reflexões. A preocupação de hoje faz com que nós desenvolvamos ações de modo a solucionar ou saber lidar com as situações, ou se são mesmo apenas preocupações. É uma coisa ou é outra coisa? Estou ansioso por quê? Porque eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei como vai ser o futuro, eu não sei. Viva o hoje. Plante o hoje. Que a gente colhe tudo que a gente planta. Isso é líquido e certo. Façamos uma pausa para reflexão diária, vivendo o processo de ansiedade ou não. Leitura de bons livros. Imprescindível o culto do Evangelho no lar. Imprescindível, meus irmãos. O culto do Evangelho no lar é extraordinário. É uma luz, é uma proteção que se abre sobre o nosso lar, sobre os nossos vizinhos. É vital. E está ao nosso alcance fazer. E ajuda muito a lidar com as questões da ansiedade. As leituras ali chegam para nós, sob medida, naquilo que nós chamamos de abrir ao acaso. Aproveitemos também os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho, onde ele nos ensina: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. É Jesus falando, o mestre da humanidade, o médico dos médicos, o médico das almas, o amigo das horas mais difíceis.
Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É Jesus falando. Enfim, a codificação espírita como um todo é um convite à paz, à harmonia interior, como falei há pouco, é um antídoto à nossa ansiedade. E especificamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês lembram? Bem-aventurados os aflitos. Nesse capítulo, nós encontramos subsídios valiosos no tratamento da ansiedade, pois fala das causas das aflições, das causas atuais, das causas anteriores. É um capítulo dedicado a um diagnóstico do que nós estamos vivendo, por que nós estamos vivendo. É um capítulo dedicado a quem sofre da ansiedade, a todos nós, mas especificamente a quem sofre da ansiedade. Ali se encontra as causas, a raiz do seu problema. E finalmente, mude hábitos para combater essa danada dessa ansiedade, desse alto estresse, para que isso não vire um transtorno de ansiedade. E para que se trate esse transtorno de ansiedade, eu elenquei algumas coisas aqui para a gente encerrar. Aproximar mais de pessoas com que você se sinta confortável. É bom, né? A gente se isola. Tem que se aproximar mais. Entrar para um grupo de apoio, para um grupo de amigos. Amigos do bem. Entrar, exercitar-se regularmente para melhorar a qualidade de vida. Vou tomar uma bronca para mim começar a exercitar. Assim que eu sair daqui, vou tomar uma bronca. E é necessário. O exercício faz assim, ó. Leva a reflexão. Dormir hora suficiente para acordar o dia seguinte bem, restaurado. O sono é reparador, tanto do nosso organismo físico, como do nosso campo emocional. Faça algo que lhe dá prazer. Dançar, leitura, cinema. Agora mesmo nós estamos com uma obra extraordinária, tratando do contexto espírita, não é isso? Foi lançado essa semana. Assista a TV, coisas produtivas, educativas, relaxantes. Tem até umas novelinhas suaves, né? Bem-humoradas. Escolha o que você vai assistir. Faça atividades voluntárias, entre outras coisas. Aproxime-se mais da família. Parece que não, mas nesses momentos a gente também se distancia da família. Quando necessário é se aproximar da família. Manter o foco em alguma coisa. Não desanimar nunca. Nunca. Deixar o trabalho no trabalho. Isso aqui é muito significativo. Envolve uma parte grande das pessoas sofrendo transtorno de ansiedade. Viver o trabalho 24 horas, de segunda a segunda. Tá certo? Deixa o trabalho no trabalho. Evitar os pensamentos negativos. Livrar-se da mania de perfeição. Essa é boa, não é? Tá, livrar-se da mania de perfeição, que é tudo perfeito. Mas nós vivemos num mundo imperfeito, em construção, com pessoas imperfeitas, tanto quanto nós, mais que nós ou menos que nós. Aqui é a escola de aprendizado. E você quer que o negócio tenha lá o nível ultra, super máquina de perfeição em tudo.
Sim, é necessário o capricho, o zelo, o fazer bem feito. Mas esse excesso é que é terrível. Enfim, se ame mais, se perdoe. Precisamos nos perdoar, mas precisamos de nos conhecer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha essa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está lá em Romanos. Deus está sempre ao nosso lado. Nos deu essa oportunidade, para encerrar, extraordinária, de co-criarmos a nossa trilha, de escolhermos, através do livre-arbítrio, o qual caminho nós queremos. E alcançarmos, depois das jornadas que se sucedem através das reencarnações, a glória de nos tornarmos espíritos perfeitos, prontos para vivenciar esse amor extraordinário que Jesus vivenciou. É isso, meus irmãos. É um processo de construção. Mas nós temos então a casa espírita para nos acolher, a família para nos acolher, o Evangelho segundo o Espiritismo para nos consolar, o livro dos Espíritos para dizer de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, e o porquê de cada coisa, e toda a terapêutica da casa espírita, como tratamento espiritual, o passe, água fluidificada, o estudo do Evangelho, os estudos de modo geral, e o fechamento com o Evangelho no lar, o culto do Evangelho no lar.